Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, queremos ter um encontro com a Palavra de Deus, encontro este que deve iluminar a nossa vida, iluminar os nossos passos, para que ao longo dessa semana nós possamos enriquecer-nos na caminhada de fé. Temos a segurança de que, com a palavra de Deus, nós caminhamos com Cristo. Ele que é nossa vida, Ele que é o sentido da nossa existência. Então, nesta segunda-feira, nós refletimos o Evangelho de São Mateus, a parte do capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Jesus que faz comparações de realidades que nós vemos, que nós percebemos com o reino de Deus. Aliás, ao longo de todo o Evangelho, são vários os momentos em que Jesus fala do reino de Deus. Isso significa que é algo importante, é fundamental que nós vivenciemos o reino de Deus na nossa vida e que o reino de Deus possa acontecer, ser realizado entre nós. Por isso é que Jesus sempre aproveitou para falar do reino de Deus e, conforme este capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, nós vemos as várias comparações que Jesus faz para falar do reino de Deus. Ele tira de tudo aquilo que nós vivenciamos, experienciamos, para facilitar a nossa compreensão acerca do reino de Deus. Mas, de modo algum, Jesus falou às claras sobre o que é o reino de Deus. Ele não nos deu uma definição exata, precisa, em nenhum momento. Caso fosse, seria como se Jesus estivesse dando-nos placas indicativas por onde nós caminharmos. Mas ele não fez isto. Ele nos deu orientações. As placas nos levariam ao lugar certo, à estrada correta, e somente aquela. Mas, com as orientações que o Senhor nos dá, Ele quer que nós procuremos fazer com que o reino de Deus se manifeste na nossa vida, em primeiro lugar. E depois, a partir de nós, no meio em que nós vivemos, na sociedade onde nós estamos. Infelizmente, muitos são aqueles que deturpam a mensagem do Evangelho. Sim, deturpam no sentido de falar do reino de Deus com um sentido político. Alguns que têm esta ideia, que em uma sociedade que reina a justiça, que reina a solidariedade, que reina a paz, ali já está acontecendo o reino de Deus. Mas não é bem assim. Dizia então que Jesus nos dá pistas indicativas, mas não nos dá a placa certa da estrada que nós devemos percorrer. Por isso ele fala de comparações no Evangelho. O reino de Deus, o reino dos céus, é como a semente, é como o fermento colocado na massa. Assim nós temos o Evangelho de hoje. Então ele faz estas comparações para que nós olhemos ao nosso redor e percebamos aonde está acontecendo o reino de Deus. Ou o que devo fazer para que o reino de Deus aconteça na minha vida. Então, o Senhor Jesus hoje coloca que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que depois de plantada, ainda que seja a menor de todas as sementes, ela se transforma em uma árvore.
E esta mostarda, a qual Jesus fala, de fato se transforma em uma árvore com cerca de 9 metros de altura. Depois o Senhor fala do fermento. A mulher que faz a massa, usa farinha, leite, ovos, mas necessita de colocar fermento na massa, a fim de que a massa cresça e assim possa ter um bom pão. O Senhor então quer nos orientar que o reino de Deus age discretamente entre nós. O reino de Deus está acontecendo entre nós, mas de modo discreto. Muitas vezes nós queremos, conforme a realidade do mundo atual, que tudo seja de forma muito vistosa. Queríamos que o reino de Deus fosse algo espetacular, algo maravilhoso, algo sensacional, algo que ninguém jamais viu. Mas não é isto. O Senhor age discretamente. E Ele está agindo entre nós na medida em que nós acolhemos a Sua palavra e deixamos que ela vá transformando o nosso coração, transformando as nossas atitudes. Quando da nossa parte há a coragem para manifestar o perdão, a coragem para manifestar a caridade, a coragem para anunciarmos a mensagem de Deus àquela pessoa que anda afastada do caminho do Senhor. Isto já é o reino de Deus acontecendo de modo discreto, silencioso, mas está acontecendo entre nós. E nós devemos então perceber estes sinais do reino na nossa própria vida e ainda mais em tantas famílias, em tantas comunidades, onde existe o gesto de caridade concreta. Caridade é aquele gesto que eu faço sem esperar nada em troca. Eu dou a minha vida, mas sem querer uma retribuição, uma satisfação. Isto é caridade. Isto é fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. Então, caros irmãos e irmãs, sejamos construtores do reino de Deus. Deixemos que a palavra do Senhor possa movimentar, iluminar o nosso coração, para que pouco a pouco nós possamos perceber que Deus está em nosso meio, que a sua palavra é palavra transformadora. Mas, acima de tudo, não esqueçamos. Por mais que nós queiramos que tudo isto aconteça, devemos ter a certeza que tudo será fruto da graça de Deus. Nós colaboramos para que o reino aconteça, mas a graça de Deus é quem vai agir, quem vai instruir, iluminar a nossa vida. Só assim é que nós iremos transformar o mundo, transformar a nossa própria vida, mediante a graça do Senhor. Deixemos, portanto, que a palavra da verdade possa ser semeada em nosso coração. Que esta luz de Deus possa iluminar a nossa caminhada de fé, deixando que o reino de Deus venha entre nós, faça a sua morada em nosso coração e que esta sua ação em nós possa ser causa da transformação da nossa vida e da nossa colaboração para a transformação do mundo. Com a oração do Pai Nosso, nós pedimos: venha a nós, Senhor, o vosso reino, reino de amor, reino da verdade, reino da fraternidade. E que assim possamos, com nosso esforço, ao longo dessa semana, deixar que a graça de Deus produza frutos em nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.